Obter prática jurídica tem sido uma das grandes preocupações, eu diria até mesmo a principal, daquelas pessoas que se formam em direito, querem começar a advogar, mas não sabem nem exatamente como e nem que área escolher. Hoje eu quero justamente conversar com você sobre algumas dicas para você obter essa prática depois que você sai da faculdade e por que escolher a advocacia criminal pode ser uma boa opção para a obtenção dessa prática jurídica que você precisa. Bem, a advocacia criminal, que é um dos tantos ramos do direito, ele deve ser escolhido. Primeiro porque você gosta. Na faculdade era uma matéria que você gostava de estudar? Você se encanta com direito penal? Porque quando a gente se dedica no nosso trabalho, aquilo que efetivamente a gente gosta, com certeza vai ter uma facilidade muito maior para entender todos os pontos importantes dentro daquelas matérias que envolvem atuação, como direito penal, processo penal, execução penal, e sem dúvida você vai fazer muito melhor o seu trabalho. Agora, é lógico, escolher a advocacia criminal tem algumas vantagens. De nada adiantaria você gostar da advocacia criminal e essa atuação não apresentar nenhuma vantagem para você. Tem muitas vantagens, na verdade. Entre elas, eu posso te dizer que a atuação ela é uma atuação muito mais objetiva. Muitas vezes, no processo civil, por exemplo, você tem um processo que vai se estender por muitos e muitos anos. Já quando você atua na advocacia criminal, você tem basicamente algumas linhas de frente de atuação. Exemplo, acompanhar um inquérito policial, e ali geralmente você vai ter um tempo mais curto, com alguns tipos de atuação muito bem separados, como acompanhar o teu cliente na delegacia, seja numa situação de flagrante, seja numa situação em que ele está comparecendo para prestar um depoimento, acompanhar uma testemunha, preparar ali a tua tese, verificar se de repente tem um habeas corpus para impedir o prosseguimento daquele inquérito policial, porque não seria o caso do seu cliente ter sido indiciado, e por aí vai. No processo penal, você pode atuar como advogado de defesa ou como assistente de acusação. Basicamente, nós temos alguns procedimentos, temos o procedimento sumário, o procedimento sumaríssimo, o procedimento ordinário, o procedimento do júri e alguns procedimentos especiais, nos quais você se pauta para atuar durante esse processo, para apresentar aquela sua peça inicial, para apresentar a sua defesa, em termos de audiência. Então, você tem uma atuação mais objetiva e mais bem definida, independentemente do crime, o que vai mudar em síntese de um para outro, principalmente a questão do procedimento. Além disso, uma grande vantagem é que na advocacia criminal, geralmente os honorários eles são mais elevados. Então, se você pesquisar, se você conversar com civilistas, com criminalistas, você vai ver que tem essa grande vantagem, principalmente em se tratando de alguns tipos de atuação na advocacia criminal, como, por exemplo, atuar com compliance preventivo, atuar com outros pontos de direito penal econômico. Essas são algumas das vantagens. Agora, vamos pensar o seguinte, você escolheu a advocacia criminal. Como é que você faz agora para obter a tua prática jurídica? Primeiro ponto é o seguinte, você tem que começar a participar muito de eventos que sejam ligados à advocacia criminal. Portanto, participar de grupos, para participar de congressos, de seminários. Por quê? Porque você tem que fazer networking. Você tem que estar com pessoas também que atuam nessa área, é muito importante. Você tem que se especializar nela. E o que significa se especializar, se você quiser advocacia criminal? Ou você frequentar cursos que tenham um aspecto prático, uma abordagem prática, inclusive pós-graduação, porque a pós-graduação ela vai titular você como um especialista, isso tem um peso muito grande no seu currículo, e também se você decidir fazer concurso público, você vai sair na frente ali na questão da pontuação de títulos. Para te dar um exemplo, dentro do Instituto de Direito Penal Brasileiro, que eu presido, nós temos cursos que são para a área criminal e que são voltados à prática, cursos de prática na advocacia criminal. Você tem um grupo em que você vai lidar ali com advogados de todo o Brasil, vai trocar experiência, vai colocar o teu caso ali para pedir opinião, vai opinar nos casos que outros colegas colocam ali, e as aulas são de cunho prático. Portanto, como atuar em sede policial, como acompanhar um flagrante, como acompanhar o teu cliente na delegacia, como acompanhar uma testemunha, tem aulas sobre audiência de custódia, sobre cadeia de custódia da prova, sobre o processo criminal em si, recursos. Tem professores convidados para te trazer algumas visões muito específicas da prática, como é o caso do professor Alexandre Moraes da Rosa, com teoria dos jogos. Portanto, esse é um estudo prático, é um estudo como esse que eu estou te falando que é muito mais interessante fazer, e não um estudo puramente teórico. Portanto, se você vai escolher, por exemplo, uma pós-graduação, ao invés de você optar por uma pós-graduação genérica em penal e processo penal, em ciências criminais, é bom você optar por uma que seja mais de cunho prático,
No IDPB, nós temos a pós-graduação de prática na advocacia criminal. Eu vou deixar os links para você abaixo desse vídeo. Agora, vamos prosseguir. O que o advogado criminalista ele deve estudar? Logo você vai pensar, poxa, se eu vou ser um criminalista, eu vou estudar direito penal, processo penal e execução penal. Tá certo. Você vai estudar isso, mas você tem que estudar mais coisas. Então, ao estudar direito penal, processo penal e execução penal, isso abrange participar de treinamentos. Se você escolheu advocacia criminal, é estudar para sempre. Isso abrange estudar através de livros, mas isso também abrange uma atualização, uma pesquisa diária. Você precisa se dedicar pelo menos 30 minutos do seu dia, no mínimo, a fazer pesquisas. Olhar se tem alguma novidade no STF, no STJ, você tem que manter o foco principalmente nos tribunais superiores. Ver as notícias que são ligadas ao direito penal como um todo. Vai no Google, digita, por exemplo, penal, processo penal e vai ali na parte de notícias e verifica o que foi noticiado para, de certa forma, você treinar a fazer uma análise penal, verificar como é que outros advogados estão atuando em determinadas situações que vêm muito para a mídia, então isso é de extrema importância. É muito importante também que você faça atualização legislativa, sempre consulte o site do Planalto, veja se tem alguma lei ordinária nova, tudo isso é muito importante. Se você já é aluno do IDPB, você deve ter o aplicativo do IDPB, que aliás eu te recomendo baixar, mesmo que você não seja aluno, vai na loja de aplicativos do seu celular, digita lá IDPB Online. Lá você tem o blog do criminalista, tem vídeos onde nós temos ali atualizações diárias e vai te ajudar muito nessa preparação. Mas como eu te falei, você precisa ir além. O advogado hoje, ele tem que fazer um marketing pessoal, ele tem que fazer um marketing de conteúdo, ele tem que saber como é o marketing de acordo com as normas da OAB. Portanto, você tem que estudar marketing, você tem que estudar inteligência artificial. Não tem jeito, né? Então, com tantas novidades por aí, como o ChatGPT, que pode te ajudar, mas com muita responsabilidade na elaboração de alguns documentos, de algumas petições, você tem que saber, inclusive, como conduzir. Você tem que entender que existem alguns equívocos ali que você precisa prestar atenção e que não é para você usar a inteligência artificial para tomar o seu lugar. É só para te facilitar, para fazer economizar o seu tempo. Mas, logicamente, isso precisa fazer parte do teu estudo. Bom, o que é necessário, então, para ser um advogado criminalista? Acho que você entendeu que para ser um advogado criminalista é necessário muito conhecimento, a gente precisa de algumas habilidades específicas, você precisa, de certa forma, também ter uma base inicial. Por exemplo, você tem alguns modelos de peças, mas não esses que você pega na internet, nos quais você possa confiar no início da tua carreira. Se você já é aluno do curso de prática na advocacia criminal, lá dentro você tem um kit com mais de 120 peças, todas em visual law, muitas delas já com doutrina jurisprudência, para determinadas situações específicas e com certeza isso vai te ajudar muito. Lembre-se que se você escolheu essa área, você vai ter que investir na sua formação sempre. Isso é de extrema importância, estudar diariamente. E sobre a escolha do nicho? Dentro da advocacia criminal, porque pode parecer assim, poxa, mas a advocacia criminal já é um nicho, né? Então, dentro da advocacia criminal, nós temos nichos mais específicos. Exemplo, um excelente nicho de atuação é a execução penal. Porque na execução penal, o cliente te indica com muita facilidade. Você atende, muitas vezes você vai ao estabelecimento prisional, ele conversa com você, você faz um bom trabalho, ele gosta do seu trabalho e qual é o natural? Ele vai começar a te indicar. E dali, daquele primeiro cliente, você pega mais 5 clientes, aqueles te indicam, daqui a pouco mais 5, e quando você percebe em pouco tempo, em poucos meses, você já tem ali uma quantidade de clientes te pagando mensalmente, o que permite com que você viva com muita qualidade da advocacia criminal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido como obter essa prática jurídica. Lógico que obter prática vem com a experiência, mas no início, quando você participa de eventos, de grupos, quando você faz treinamentos que são ligados à prática, lê livros que são ligados à prática, estuda casos concretos através da jurisprudência, essa também é uma maneira de você obter prática jurídica. E se você escolheu advocacia criminal, toda essa sua pesquisa, todo esse seu caminho vai ser direcionado sempre ao direito penal, ao processo penal e à execução penal. Se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais vídeos como esse e acompanhar as minhas aulas ao vivo, fazer as suas perguntas todas as terças-feiras às 19 horas. Foi um grande prazer estar aqui com você nesse vídeo e até o próximo.